Prontinho. Glória a Deus. Então, nessas aulas, viemos estudando o Espírito Santo, a identidade dele, o nome dele, a importância dos elementos linguísticos que os autores usaram para distinguir o Espírito Santo, o artigo O, né, o artigo definido o Espírito Santo, né, o pronome pessoal eu, como ação do Espírito Santo. Estudamos os nomes, os títulos do Espírito Santo, né, os 7 Espíritos de Deus: Espírito de sabedoria, Espírito da glória, Espírito da graça, Espírito da verdade, Espírito, enfim, todos esses Espíritos que agora me falam a memória. Eterno, da vida, adoção. Foi todos? Amém. E nós estamos estudando toda essa ação do Espírito Santo, como ele age desde o princípio da fundação do mundo, e ele continuará agindo até a consumação dos séculos e habitará conosco por toda a eternidade. E agora nós vamos entrar nesta reta final do estudo da pneumatologia na visão pentecostal, que é o Espírito Santo, os dons que ele distribui na igreja e o fruto que ele gera no cristão e na igreja. E é importante nós termos essa maturidade. O que são os dons, como eles se manifestam, acreditar na sua continuidade. A teologia, ela vai dizer que nós pentecostais, nós somos pentecostais, que nós acreditamos na continuação da ação desses dons em toda a história da igreja, e ela nunca deixou de existir. Ainda na Idade Média ela continuou existindo, na Idade Moderna ela continuou existindo, e na Idade Contemporânea, são esses 3 períodos os mais atuais da história para cá, na Idade Contemporânea ela continua agindo. Somos pentecostais porque a igreja nasce do movimento de Pentecostes em Atos 2. Por isso que nós somos denominados pentecostais, porque acreditamos que aquela ação do Espírito Santo que desceu sobre os primeiros discípulos como línguas de fogo, ela ainda age em nós até hoje desta forma. Amém? Então, eu dei uma pincelada semana passada. A influência iluminista na teologia cristã. Deixa eu só ver se tem notas aqui. Vou ler para os irmãos. Segundo o site Brasil Escola, o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII. Tinha como ponto central a defesa da razão e ciência para guiar a humanidade e explicar os fenômenos da natureza. Por conta disso, os iluministas foram grandes defensores da ciência e contribuíram para o desenvolvimento científico nesse período. Então, hoje a fé que nós vivemos, ela vai ter uma forte influência desse período. Acontece a Reforma Protestante no século XV. Todas as reformas da igreja, elas estão ligadas a interesses políticos e econômicos, tá? Isto é um fato. Quando a igreja se divide lá atrás, vou pincelar o que vai ser para o ano que vem, onde existia a igreja de Roma e a igreja de Antioquia, uma do lado ocidental e a outra do lado do oriente do mundo, se dividem porque há interesses políticos e econômicos de se desligarem de Roma, do Império Romano, tá? Então a igreja, ela vai passar por essas influências, tá? Na igreja da Reforma não é diferente. Quando a Alemanha rompe com um papa, com um papado romano, isso vai gerar repercussão política e econômica. E a reforma vai acontecer também na Suíça, ela vai acontecer na Inglaterra, surgindo
a igreja anglicana, ela vai acontecer em todos esses lugares. E isso vai influenciar o mundo. No século XVIII, já após todo esse período de reforma, o mundo vai começar a falar assim, peraí, vivemos por vários anos sob opressão da religião, com medo que o Papa impunha sobre nós, e que se não obedecêssemos o Papa, iríamos para o inferno. Precisamos nos libertar disso. Precisamos sair desse nível de conhecimento. Deixa para o próximo slide. E aí começam a surgir filósofos, começam a surgir pensadores, sociólogos, que vão começar a desvincular o pensamento humano ocidental, a construção de cosmovisão ocidental, vão desvincular isso da religião. E começa a nascer o ceticismo religioso, de que Deus não opera milagres, de que Deus não age, e isso tem influência também na teologia, né? Isso também vai ter influência na teologia. Olha lá, fé pela razão. Isso é um dual, isso aqui é um oposto do que a gente vive hoje. Ao sofrer forte influência de filósofos como Immanuel Kant e René Descartes, que o René Descartes foi quem desenvolveu o método cartesiano, método usado hoje para as pesquisas científicas, de estudo, de análise de dados, por exemplo, os teólogos reformados se posicionaram com interpretações como o cessacionismo e a desvalorização da experiência pessoal como prática de fé. Essa influência gera uma interpretação bíblica restrita à contextualização histórica dos acontecimentos bíblicos. Então começa a fazer o quê? Olha, o que está na Bíblia, na parte de milagres, foi para aquele contexto histórico. Hoje Deus não age desta forma. E isso foi ganhando algumas forças, algumas raízes que influenciaram a teologia daquela época e influencia até hoje. Século XVIII em diante. Então, os irmãos reformados, eles vão ter mesmo esse lado mais cético de ver a ação dos dons. Eles não são incrédulos. Eles acreditam que Deus faz milagres. Oi? Eu não digo nem, mas hoje, a maior influência hoje do cessacionismo vem nas presbiterianas, né? Que a gente até brinca, se for na presbiteriana, coloca um casaco para não passar frio, a gente faz essa brincadeira, mas não tem nada pessoal contra eles, são uma bênção, eu amo os presbiterianos, são uma igreja abençoadíssima. Mas é a forma que eles começam a viver a prática de fé deles, vai ser influenciado por isso também, tá? A experiência pessoal, o pentecostalismo, e isso é importante a gente entender, o pentecostalismo rompe com a lente racionalista do iluminismo, ampliando o entendimento da ação e da obra do Espírito Santo. Inicialmente, a ação do Espírito tinha um caráter principalmente soteriológico, vou explicar, tá, gente? Não se assustem. Caráter soteriológico, voltado à salvação. Nos movimentos como o movimento Holiness e o Wesleyano, o pentecostalismo trouxe um novo entendimento sobre o batismo com o Espírito Santo, a continuidade dos dons espirituais e a ação contemporânea do Espírito na vida dos crentes. Então, o camarada que é cessacionista, ele limita a visão dele sobre a ação do Espírito Santo apenas para a salvação. Soteriológica apenas para a salvação, ou seja, o Espírito te convence do pecado, do juízo e da justiça, te santifica e você vai ver uma vida santa. Acabou. É limitado a isso e aí eles vão explorar os seus estudos em cima disso. O movimento pentecostal ele vai surgir de alguns movimentos anteriores, né? Que é citado aqui, ó, o movimento Holiness e o Wesleyano. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele vai ser um dos precursores do pentecostalismo. Ele não pregava ainda os dons espirituais, mas a pregação dele, ele já queimava nesse fogo. Ele falava que ele queimava no altar e as pessoas vinham para vê-lo queimar no altar durante os sermões dele. Ele tem frases como:
Coloque fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Então ele vai trazer esse avivamento. O movimento Holiness é um movimento que teve de santidade, é exatamente esse nome, movimento de santidade, onde acreditava-se que quando o Espírito Santo vinha sobre você, ele te apagava de vez todos os pecados e você vivia uma vida santa até o fim dela. Esse era o movimento Holiness e outros detalhes. E depois, lá na frente, vai surgir o movimento pentecostal, que a gente conhece como o fatídico caso da Rua Azusa. O William Seymour, e aí desce, fazem uma campanha de oração, lá vamos chamar de campanha, né? Começam a orar, buscar o Senhor, eles estudam antes que Deus ele tem interesse em continuar essa ação, e aí eles buscam o Espírito Santo desce, e diz os relatos históricos que era uma unção, uma presença tão maravilhosa de Deus que as pessoas estavam cadeirantes passando na calçada da igreja, que era uma casa, e ele começava a andar. E ele era atraído para dentro da casa, via o povo orando, ele já se arrependia dos seus pecados, aceitava a Cristo, começava a orar, já era batizado no Espírito Santo, já batizava o camarada e ele já se enturmava, e muitos milagres aconteceram, e as línguas derramadas e tantos outros dons operando. É o grande avivamento da Rua Azusa. Antes desse, tivemos o avivamento do país de Gales, que não teve dons, mas houve uma conversão em massa no país. O avivamento de País de Gales, ele foi tão intenso que acabaram os presídios no país. Não tinha preso, não tinha mais criminoso no país, fecharam os presídios. Mudou o tecido da sociedade, não tinha mais prisão, porque todo mundo se arrependeu dos seus pecados e ninguém mais cometia crime. O John Wesley, ele vai trazer um avivamento contra o alcoolismo. Ele vai combater uma crise de alcoolismo na Inglaterra com o método da regra da lei seca. Você se converteu ao evangelho, a partir de hoje você não bebe mais. Ele vai combater o alcoolismo. Então isso foi virando uma tradição e hoje nós trouxemos isso para a igreja que o crente não bebe mais. Mas a linha teológica que é a favor do crente que bebe, enfim, é uma outra aula, aí ética e moral cristã é um outro assunto. Mas o John Wesley vai trazer esse método. Olha, se é alcoólatra, então a partir de hoje você não bebe mais. Você se converteu, aceitou Jesus, você não bebe mais. Essas óticas, elas nunca vão impedir o agir do Espírito Santo. Ah, mas eu creio dessa forma. Nós somos os recipientes e as ferramentas. O Espírito Santo precisa encher uma vida. Então ele pode usar um canudo e ir pingando. O meu limitador é a minha crença, é a minha fé. Esse é o meu limitador. É a forma que eu enxergo essa ação do Espírito Santo. Mas sou um pouquinho mais pentecostal, e o Espírito Santo me usa dessa forma. Mas Deus tem um tratar diferente comigo, e Ele me usa dessa forma. Mas o Espírito Santo, Ele nunca deixou de agir. Passam os anos, passam as visões da igreja, mas o Espírito Santo, ele está sempre enchendo o seu povo. Ah, mas eu vejo de uma forma ainda totalmente diferente. Não tem problema. O Espírito Santo, ele continua agindo na minha vida. Eu fiz uma sujeirinha. Ele continua aqui agindo, na minha vida. Cai um pouco para fora, respinga no povo. Eu dando trabalho para a Inês, né, Inês? Mas é isso. O Espírito Santo, ele sempre vai continuar agindo na nossa vida, independente. Talvez você crê de uma maneira, você crê de outra, mas o Espírito Santo, a graça dele é superior a isso. Amém? E o pentecostalismo vai trazer essa visão diferente. Agora o Espírito Santo, que antes era só entendido na ação da salvação, a gente começa a entender ele como revestimento de poder e de capacitação para fazer a vontade de Deus.
Se antes eu era escravo da lei, agora eu sou escravo de Cristo. E eu sou capacitado pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele, para ir evangelizar. Agora eu tenho a capacidade de amar, de fazer o bem, de ser longânimo, de ser paciente. E eu recebo dons para que o Espírito Santo opere na minha vida. Amém? Até aqui tudo ok? E aí, o batismo com o Espírito Santo. Passagem lá em Marcos 1:8. Aí esse trecho está na Nova Versão Transformadora. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ele quem? Jesus, que é o que falamos na aula passada. No batismo com águas, o homem nos leva até as águas. Conduzidos pelo Espírito Santo, nós descemos até as águas por mãos de homens. Mas no batismo com o Espírito Santo, o próprio Jesus te mergulha no poder do Espírito Santo e te reveste com poder, com capacitação. Um batismo que é aplicado pelo próprio Jesus. Tá? Houve uma época de um conceito que era chamado de segunda bênção. Não é segunda bênção, é apenas uma segunda ação. A primeira ação é quando ele desce na tua vida, ele te possui e te gera uma nova criatura. No batismo, ele te convence, você se arrepende, te conduz ao batismo, você é gerado novo nascimento. Na segunda ação, é revestimento com o poder. Em Jesus, a primeira ação foi quando o Espírito Santo envolve Maria e gera Jesus. E quando Jesus é batizado nas águas, agora o Espírito desce sobre ele em forma corpórea e o reveste de poder para que Jesus exerça o seu ministério. Amém? Então vamos fazer uma breve definição do que é batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a doutrina padrão da fé pentecostal. É o conceito modelo do qual derivam as práticas carismáticas do pentecostalismo. O ensino dos dons espirituais, a liturgia empolgada, as palavras proféticas e a evangelização ousada. Definição eu acho que ele é presbítero, não lembro se ele é presbítero ou se ele é pastor, na Assembleia de Deus, do Gutierre Siqueira, um dos teólogos pentecostais do Brasil, de grande influência, inclusive é no livro dele que estamos baseando o ensino dos dons espirituais. Então olha só que interessante, as práticas carismáticas do pentecostalismo, ensino dos dons espirituais, a liturgia empolgada, de dança, de glorificar o nome do Senhor, o famoso culto mais quentinho, que a gente tem essa liberdade, em algumas igrejas, de aplaudir ao Senhor, outras mais clássicas não se aplaudem, mas tem os glórias no meio da palavra, aquela liberdade do Espírito Santo. As palavras proféticas, as profecias, tá? Que são liberadas durante o culto, e a evangelização ousada. Nós mudamos a forma de evangelizar o mundo. O pentecostalismo tem essa contribuição. O sacerdócio universal, ele vai surgir com esse pentecostalismo. O sacerdócio universal que está na Bíblia, por exemplo, na Alemanha reformada, para você ser pastor, você tinha que ser doutor em teologia. Você tinha que ter doutorado. Em outros países também tinha que ter doutorado. Ainda hoje, em alguns países, você só atua no pastorado com a graduação de mestre em teologia, porque não tem nem graduação, é direto para o mestrado em alguns países. Não existe graduação superior, é mestrado. Você faz a tua graduação secular e pula para um mestrado. O pentecostalismo quebra esses protocolos e nos permite, não, todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo
para que a gente possa ministrar, para que a gente possa pregar, para que a gente possa evangelizar. Não precisa esperar, o pastor não pode vir no culto. Todos nós temos a unção do Espírito Santo para nos organizar e o culto a Deus acontecer. Amém? Essa é uma das grandes colaborações do pentecostalismo. Vamos para o próximo slide. Às vezes trava mesmo, gente. Às vezes é só... Aí. Então, nós vamos começar a estudar os dons. Amém? Dúvidas até aqui, gente? Tudo ok? Dons de serviço. Dons de serviço. Não pulamos para o dom de... ainda para os dons de língua ainda. Dons de serviço. Os dons de serviço tradicionalmente estão associados à lista feita por Paulo em Romanos, capítulo 12, versos 6 ao 8. Vou ler para os irmãos. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Lembra que eu falei que a fé é o limitador do dom? Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então essa é a primeira lista de dons que Paulo vai citar na sua epístola aos Romanos. E nós vamos analisar agora um a um. Então, o dom de ministério, ou o dom de servir, ele está ligado, olha, servir, diaconia, apoio, auxílio, é o servir às mesas, e não se limita aos diáconos. Não é uma função apenas de diáconos ordenados, mas é um dom possível a todo crente. Servir é a essência do discipulado na comunidade. Esse dom envolve várias atividades, como organização de eventos e cultos, recepção, preparação de comida e etc. Olha, é um dom do Espírito Santo. Quem vocês acham da igreja que tem esse dom? A Inês. Olha, Inês, você tem um dom. O Espírito Santo derramou um dom sobre a tua vida para você servir. Quando você entrar lá, quem é que está lá na porta lá para pegar o nome dos visitantes? Olha, Deus derramando um dom de serviço na tua vida, minha irmã. Né? Minha mãe já fez também esse serviço, que a Inês fazia muito. Olha um dom de serviço na sua vida. Sueli, quando ajuda na organização dos cultos, Secretaria de Missões, olha o dom do Espírito Santo sendo derramado sobre nós. Próximo dom, ensino. Transmissão de informações, doutrinamento através de didática. Ensino. Transmissão de informações é doutrinamento e envolve didática. É uma atividade em ligação estreita com o discipulado. Sem ensino, o discipulado não se sustenta no longo prazo. Não vou citar o professor que vos fala com este dom, mas qual outro professor que podemos lembrar que tem esse dom? A graça. A graça faz o discipulado. O dom de ensino envolve didática. Didática é isso aqui, a maneira que a gente passa as informações. Porque não basta eu ter apenas conhecimento. Se eu não tiver a didática como um dom na minha vida, eu não consigo transmitir essa informação. Não importa quanto conhecimento tem, importa como que eu consigo transferir esse conhecimento para vocês, que vocês entendam isso. E é essa a importância de nós reconhecermos os nossos dons e aperfeiçoá-los.
Olha só, eu vou ler aqui de novo o versículo. Aquele que tem o dom de servir, vou achar aqui. Cadê? Se é em ministério, seja em ministrar. Paulo está falando, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ministério, seja em ministrar. Ou seja, se o teu dom é servir, sirva. Se o teu dom é ensinar, haja dedicação no ensino. Estudar, procurar aprender mais sobre formas de passar o conhecimento para vocês, estudar didáticas, dinâmicas, fazer especializações, faculdade. Professor de escolinha, você foi chamado professor de escolinha, tua vida secular te permite um tempo, faça uma licenciatura em pedagogia. Pegue o que a licenciatura em pedagogia te dá e aplique isso na sala das crianças. Tem o recurso, tem o tempo. Hoje temos os cursos EAD. Faça uma licenciatura em pedagogia ou em qualquer outra disciplina que lhe agrade, mas faça. Deus vai te usar mais ainda, vai aperfeiçoar mais ainda esse dom na tua vida. Você é discipulador? Procure, faça cursos. Tem cursos de pedagogia também, sem ser superior. Tem cursos livres de pedagogia. Aprimore o seu dom, se dedique ao ensino. Ensinar não é só uma escola bíblica. Ensinar é um discipulador, é um líder de célula, ele é um discipulador, é um líder de mulheres, é um líder de homens, é um líder de jovens, é um líder de adolescentes, é um líder de diácono. São discipuladores também. Dediquem-se, se esforcem, aprendam para transmitir mais ainda. Amém? Exortação, o ato de chamar para o meu lado, confortar, encorajar, pessoas que têm o dom. Ela não está aqui, a Isabel que vem aqui, a pastora Sandra tem esse, é a pessoa que ela te chamar para o meu lado, trazer, peraí, vem cá, vamos, eu vou te entender, eu vou ter empatia com você, eu vou sentir a tua dor. Exortação, ato de chamar para o meu lado, é confortar, encorajar. Diferente da profecia, que nós vamos estudar lá na frente, esse dom não envolve uma palavra sobrenatural, mas ele procede igualmente do impulso do Espírito Santo. Lidar com pessoas no discipulado é lidar constantemente com a necessidade de conforto. Então, a exortação é isso, é aquela pessoa que ela não vai ter esse ensino, mas ela vai ter esse conforto, é aquele abraço que acalma. É aquela palavra certeira na alma, sabe? É aquela palavra que você vem todo carregado de tristeza, de dores, de informações, a pessoa dá uma palavra certeira, e aí você já sai aliviado. Diferente do dom de profecia, que ela também conforta, ela também direciona, ela também revela, a profecia também vai ter essas funções, mas o dom de exortação é diferente. Você vê como o Espírito Santo age na vida da igreja? Como esses dons são ativos, a gente consegue perceber isso nos nossos irmãos? O dom de repartir, doar, compartilhar. Vou voltar aqui no outro slide, vou ler de novo aqui a respeito do dom de exortação. O que exorta, use esse dom em exortar, o Paulo está falando. Use o dom, seja amoroso, chame para o seu lado. A igreja precisa disso. Repartir. Compartilhar, dar, doar. O discipulado também envolve a ajuda financeira aos mais necessitados. Uma das características do discipulado é o envolvimento. E quando nos envolvemos, abraçamos a dor do outro. Paulo levanta um movimento de oferta. A igreja de Jerusalém era uma igreja pobre e estava passando necessidade.
A comunidade da fé em Jerusalém estava com fome, precisando de dinheiro e de alimentos. Paulo mobiliza as igrejas para arrecadar ofertas, e ele vai falando isso nas cartas dele. E aí Paulo ele vai para a igreja da Macedônia, que é a igreja mais pobre ainda que a de Jerusalém. E foi a igreja que mais ofertou para Jerusalém. A igreja da Macedônia era a mais miserável que tinha das igrejas. E foi a igreja que mais ofertou. Coração generoso, dom de compartilhar. E aí a reflexão que eu vou deixar para os irmãos: não respondam, apenas pensem. Quando chegarmos num patamar onde a nossa conta bancária estiver onde a gente quer que ela chegue, o que faremos com tanto dinheiro? O que faremos com tantos bens, com tantos carros, com tantos imóveis? Nós temos que pensar isso um pouquinho. Tem uma sociedade lá fora que nos leva a uma reflexão. Se alguém souber, eu nunca vi. Eu nunca vi filho de maçom desempregado. Eu nunca vi um filho de um maçom desempregado. Se eu sou maçom e eu levo isso para dentro da loja, nesse mesmo mês esse cara, meu filho está trabalhando. Porque é uma fraternidade que se ajuda, que compartilha os seus dons. Ah, vou virar maçom. Lógico que não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo. Eles só compram, né? Das pessoas que são... Eles têm um espírito de fraternidade, um pensamento fraterno, que muitas vezes deixamos a desejar. Muitas vezes nós vemos o irmãozinho indo lá para Cubatão e a gente com o nosso carro não oferece uma carona para o camarada, sendo que a gente às vezes é para o mesmo lado. A sua professora. Quem é minha professora? Era a Matulina, minha colega. Ah, ela te ajudava? Ah, não sei, eu era criança, mas não vou lembrar não, me ajuda. Costureira crente, vou fazer com a costureira crente. Então, é sobre isso. Nós temos aqui o Luizinho, nutricionista da igreja. Se eu precisar de um nutricionista, eu vou em quem? Eu vou no Luizinho. Eu tenho a Bruna, que é advogada. Eu vou em quem? Vou na Bruna. Uma amiga minha esses dias precisou de uma psicóloga. Quer dizer, eu estava orientando ela. Falei, bom, se ela não queria, estava relutante. Falei, bom, se você quiser, tá aqui o contato, ó. Bruna Paula, psicóloga lá da igreja, lá que congrega lá com a gente. Se você quiser, eu te indico. Ela pode te indicar outro profissional também, mas está aqui, o contato dela está aqui. Essa autoajuda que muitas vezes nós, como igreja, precisamos. Sabe? Nós precisamos. Precisamos, às vezes, nos ajudar mais. É o dom de compartilhar. É o dom de doar. Pois não, minha irmã? Modo que a gente serve exemplo, dentro de casa, na família, lá de fora, a gente só vai ser revelado a Cristo em nós, também para Cristo lá de fora. Esse dom, ele é para ser, eu estou usando o exemplo entre nós, porque primeiro nós temos que olhar para os domésticos da fé. O nosso olhar primeiro é para cá. Depois a gente olha lá para fora. Sim, a família é a base. Família é base. Mas quando eu digo isso aqui, aí é que tá. Nós temos que começar a ver a igreja como família. A igreja primitiva, ela se via como uma família. Essa é a grande diferença. Jesus fala assim para o João, para Maria: mulher, Maria, João, mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Jesus está entregando os cuidados de Maria, da mãe dele, para o João como uma própria mãe, um próprio filho. E a igreja, ela tinha essa visão. A igreja, ela comprava as dores dos seus próprios domésticos. E se você ler as epístolas de Paulo, ela é toda movimentada nisso. A igreja se ajudando. Obviamente, isso começa na família.
Missões começa dentro da família, mas não se limita a ela. A importância de eu trazer a minha família para a igreja, porque é a família que renova a geração da igreja. É o meu filho que vai crescer, aí o meu filho vai gerar filhos e a igreja vai se renovando. E aí sim olhamos também lá para fora com ações sociais e compartilhar com as pessoas lá de fora, mas sempre com o objetivo do quê? Salvação. Se a gente apenas fizer atos de caridade sem pregar o evangelho, a gente vira uma instituição filantrópica. Nada mais. Não, eu entendi. Estou dizendo que o começo é a família. Eu estou conectando o que você falou com a ponta. Entendeu? A ponta que a família, a base que a família tem a ponta que são as pessoas de fora dela. A gente tem que ter essa consciência. O dom de compartilhar é sobre isso. Isso é um dom do Espírito Santo. Pessoas que têm o dom de compartilhar. Eu conheço pessoas que elas patrocinam missionários, patrocinam igrejas, patrocinam pregadores. Elas compartilham os seus dons. E são pessoas abençoadíssimas. Abençoadíssimas. Presidência. Presidência. Olha só. Lá em Romanos. O que reparte, faça com liberalidade, ou seja, liberal, sem medo, deixa Deus te usar, dê, abençoe, deixa Deus te usar. E não é só dinheiro não, é muita coisa. Atos de serviço, pode ser. O que preside, com cuidado. Aí o Paulo quem preside, faça com cuidado. O ato de estar à frente de um grupo como administrador, superintendente, guardião e protetor, embora seja parecido com a função do presbítero, não apenas o presbítero deve exercer a administração da igreja. Outras pessoas são chamadas por Deus para auxiliar na missão do cuidado da casa do Senhor. Quantas atividades administrativas um grupo de discipulado demanda? Muitas, é preciso contar com alguém para organizá-las. Então, o tesoureiro da igreja, ele tem o dom de presidir. Os próprios líderes de departamentos, o Espírito Santo manifesta neles o dom de presidir. Às vezes, gente, quando entra um líder que a gente sabe que não dá certo, não julgue esse líder. Ore para que o Espírito Santo dê o dom de presidir a ele. Essa capacidade, ou que venha remanejá-lo na obra, para uma função onde ele vai desenvolver melhor, porque às vezes nós erramos nas colocações de líderes, e nós não podemos julgá-los, nós temos que amar, entender que há trabalho para todo mundo. É normal a gente ver os pastores falarem assim, a igreja dá trabalho, a igreja dá trabalho, a igreja dá trabalho. Aí um dia o Espírito Santo me deu um gatilho e mudou isso. Não, a igreja não dá trabalho. A igreja tem trabalho. Quer fazer parte da comunidade da fé? Tem trabalho. Não tem trabalho, Inês? Missões, mulheres, jovens, adolescentes, tem trabalho. E a Cristo Reino, às vezes, a gente tem que, pastor, dá uma segurada aí, pastora, dá uma segurada que tem trabalho. O que a gente precisa, às vezes, é parar de reclamar e trabalhar, e pedir esses dons do Espírito Santo. E aí, o dom de misericórdia, ajudar alguém aflito, que busca auxílio, um pouquinho diferente da exortação. A misericórdia diz respeito a ajudar alguém aflito ou que busca auxílio. Diferente da diaconia, o dom de misericórdia normalmente é voltado para fora da igreja. Enquanto a diaconia é voltada para os domésticos da fé, envolve, entre outras, a assistência social, o desenvolvimento comunitário, a justiça social e etc. Os cristãos engajados na luta pela equidade, pela reconciliação, também encontram o auxílio e a dotação do Espírito Santo. O próprio Jesus vincula seu ministério ao Espírito e ao auxílio dos pobres e cativos. Lá em Lucas 4, do 14 ao 21. Vamos ler esse trecho? Então Jesus ele já vincula o Espírito Santo a esse ministério de misericórdia. Lucas, eu vou ler na NVT, tá, gente?
Lucas capítulo 4. Que é quando Jesus ele vai ler a passagem do profeta Isaías, olha lá. Vamos ver aqui. Eu vou pular um pouquinho o 14. Vamos ler a partir do 16. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele abriu e encontrou o lugar onde ele estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, o ministério de Jesus vinculado à ação social. Agora é a ponta. O dom de compartilhar, você vê que ele conecta da base até a ponta. Interessante isso. Até aqui, amém, meus irmãos? Vamos para o próximo? Pule. Agora acho que vai, hein? Aí. E agora nós temos os dons ministeriais. Agora é uma outra lista, a gente sai de Romanos. Outra lista de dons se refere aos dons ministeriais e é encontrada em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres, dependendo da tradução que você estiver lendo. Amém? Então, são os 5 dons ministeriais. Importante aqui a gente ressaltar uma coisa. Por tradição, a igreja ela trata alguns desses dons como ocupações eclesiásticas, ocupações da igreja. Por exemplo, pastor é um cargo. Eu sou evangelista, exerço um cargo. Existem os professores, que são os mestres, é um cargo. O apóstolo, algumas igrejas têm apóstolos como um cargo. Mas, antes de cargo, tá? Isso é apenas uma tradição nossa, como nós nos organizamos nessa construção da nossa fé até hoje. Antes disso, são dons que o Espírito Santo coloca sobre essas pessoas. Então, são pessoas que elas nascem ou recebem essa capacidade, tá? Elas recebem essa capacidade. Vamos falar primeiro. Oi. Como você denomina aquela lista de dons que você deu anteriormente? Esses que você vai falar sobre. Ali são dons de serviço. E aqui são dons ministeriais. Dons de serviço, essa é a primeira, que está lá em Romanos. Agora nós vamos ver os dons ministeriais que estão em Efésios. Então, o primeiro apóstolo, a palavra apóstolo tem sentido de enviado. O apóstolo é todo aquele que Deus levanta para desbravar um novo campo missionário, normalmente em espaços nos quais o evangelho é total ou parcialmente desconhecido. Os apóstolos de hoje são os missionários e plantadores de novas igrejas em locais onde ainda não foram estabelecidas. Então, vamos lá. Apóstolo da Bíblia é aquele que a gente estudou lá em Panorama do Novo Testamento. Os vocacionados por Cristo, foram vocacionados diretamente por Cristo, sofreram o martírio e foram testemunhas oculares de Jesus, tá? Eles viram Jesus e conviveram com Ele, ok? Foram vocacionados diretamente por Jesus. Mateus, segue-me. Pedro,
te farei pescador de homens. André, segue-me, vai ser pescador também. Simão, Zelote, segue-me. E esses foram seguindo Jesus. Paulo cai no caminho, Jesus, por que me persegues? E vocaciona o próprio Paulo. São apóstolos vocacionados. A igreja primitiva tinha alguns outros apóstolos que não foram vocacionados, que são apóstolos por homologação pública, reconhecimento público. Quais foram? Barnabé, Silas e Apolo foram apóstolos. Só que eles não fazem da lista dos vocacionados, parte dessa lista. Mas a igreja os enxergava como apóstolos. E os apóstolos hoje são na mesma esfera, homologados publicamente. Então uma igreja Cristo Reina manda lá, um missionário manda o Stefano para o país X, que o evangelho pouco existe lá, ou quase não existe, e a gente monta uma Cristo Reina lá. Entendeu? Cristo Reina Sri Lanka. Só nem sei como é que é o Sri Lanka. Aí monta Cristo Reina Sri Lanka. Eu sou um apóstolo. Aí o pastor decide falar assim: vamos nomear o Stefano como apóstolo. Essa homologação pública, ela vai ser válida, porque a Bíblia fala o quê? Aquilo que a igreja liga na terra, liga no céu. Essa é a chave de autoridade que a igreja tem. Então é assim, o pastor entrou, vou até pegar o meu pastor como exemplo. O pastor se converte. Ele olha para o pastor dele e fala assim: eu vou ser pastor. Já há um dom de pastor na vida dele. Esse dom já está na vida dele, esse dom ministerial. Ele só não foi homologado publicamente. Cresce na fé, aprende, se desenvolve. Aí o pastor dele fala assim: vamos consagrar o presbítero Carlos a pastor, porque lá é presbítero para pastor, não é isso, pastor? Isso. Era lá onde o pastor congregava na Brasil. Essa era a forma deles se organizarem. E aí chama lá o presbítero Carlos, ajoelha, derrama o azeite: Senhor, consagramos, reconhecemos a unção pastoral, amém, glória a Deus, mistério, aleluia, amém. É isso. Agora a igreja o reconhece como um pastor, mas o dom já estava. Esse é o dom ministerial, né? Então, o apóstolo é a mesma coisa. Vou chamá-lo de apóstolo. Gente, se há uma igreja que o reconhece como apóstolo, não vamos arrumar guerra, não vamos arrumar confusão. É apóstolo. Se convidar ele para pregar um dia, receba-o como um apóstolo. Se a igreja o reconhece como um bispo, receba-o como um bispo, mas não arrumem guerra por causa disso, né? A gente tem que arrumar briga na defesa da fé. Se vier um camarada pregando abobrinha, aí estão os pastores que no final do culto dão aquela consertada em toda a palavra que foi falada, ou se for necessário, é intervenção mesmo, como eu já vi acontecer aqui. O pastor Gessé interviu uma pregação uma vez, não sei se o pastor lembra disso, de um irmão que falou que todos eram filhos de Deus. Aí o Gessé, irmão, segundo, acho que foi Romanos, diz aqui que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e pelo Espírito Santo nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Refutou ali, mas a pregação depois continuou. Foi respeitoso, irmã. Mas vou falar uma verdade, às vezes falta isso. Às vezes falta isso na igreja, tá? Pastores não, profetas. Profeta é um pregador e proclamador da palavra de Deus, usado para exortar e confortar a igreja de Cristo. Pode ser usado ou não por Deus no dom da profecia, ou seja, ele pode profetizar ou não. Geralmente os pastores já vêm atrelado com o ministério profético, tá? É aquela palavra, aquele sermão revelado para o coração da igreja. O pastor está sendo usado profeticamente, diferente do dom de profecia, tá? Diferente do dom de profecia. É a bênção apostólica proferida no final da igreja. Isso nós temos que ter. Gente,
nós temos que começar a parar para os atos da igreja, as ações litúrgicas, que a teologia vai falar, os atos litúrgicos, que é o quê? Abre o culto com uma oração, aí vem louvor, aí vem oferta, oração, palavra, oração, bênção apostólica. Gente, não são apenas atos. Olha o que a bênção apostólica fala. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações, ou a comunhão do Espírito Santo, estejam hoje em sua vida, para todos sempre. Amém. Olha o que está sendo profetizado sobre a tua vida. É o ministério profético. Então nós temos que começar a levar isso com crer nessas verdades que estão sendo faladas. Senão nós vamos virar religiosos. Nós vamos virar católicos tradicionais. E não estou fazendo referência ao romano. Católicos tradicionais, católicos que praticam e fazemos tudo roboticamente. Eu oro por tradição, eu oro por ritual. Minha oração é um ritual, não é um ato de fé. É importante que a gente comece a enxergar o culto como atos de fé. Atos de fé. O pregador falou que Deus está liberando unção de cura, creia. Está precisando de cura? Creia, Senhor, eu recebo essa cura na minha vida. Eu não preciso que ele venha aqui e fale que Deus está me curando. Ele já liberou lá no altar a palavra, eu creio. O Espírito Santo, ele vem, ele é derramado, e ele passa aqui nesse altar e é expandido para a igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como no monte que desce a chuva e vai descendo. É como óleo que desce na cabeça do profeta e vai escorrendo pela barba. É o Espírito Santo descendo da autoridade eclesiástica, daqueles que estão na frente de um trabalho, grupo de louvor, intercessores, diáconos, pastores, evangelistas, presbíteros, e essa unção vai descendo para a igreja. Importante que a gente tenha essa visão. Amém? Evangelistas. Evangelista também é um proclamador da palavra. Diferentemente do profeta que fala dentro da igreja, o evangelista normalmente está fora dela, anunciando o evangelho. E eu vou fazer uma crítica, e vou fazer ela com um pouquinho de consistência. Quantos evangelistas de púlpito que nós temos hoje atuando? Irmão, quer me deixar feliz? Eu falo isso. Me chama para evangelizar. Quer me chamar? Me chama para pregar, vou ficar muito feliz. Me chama para dar uma aula, vou ficar feliz. Mas me chama para evangelizar. Me chama para evangelizar. Irmão, você vai pregar na igreja, mas antes, o irmão pode participar de uma ação de evangelismo antes do irmão pregar na igreja? Bora. Porque o evangelista tem que pregar lá fora. Eu não peguei essa época, o pastor pegou muito essa época, eu creio, e eu estava conversando isso até com os pastores da Assembleia. Poxa, podia resgatar isso, pelo menos aqui no Sudeste. No Nordeste eu ainda vejo, eu tenho uns irmãos do lado do Nordeste que eu vejo eles fazerem isso muito lá, mas pelo menos aqui na nossa região de Santos, acabaram os cultos públicos, lá fora, de pegar uma caixa de som, botar um microfone e pregar para as pessoas. Mas ninguém está prestando atenção, mas você está lá pregando. Canta 2 louvores, traz uma palavra de 10 minutos, entrega 10 minutos dos panfletos, é meia hora na rua, 40 minutos, acabou, está feito evangelismo. Um culto público. Não é para você ficar 2, 3 horas lá trazer um... Não, mas uma palavra de 10 minutos. Acabou isso. Não temos mais isso, precisamos fazer. Mas aqui é um bairro nobre, aqui reclamam, chamam... Ok, vamos para as periferias, que lá a GCM não vai incomodar. Lá tem um povo carente. Vamos para um bairro pobre, que lá ninguém vai incomodar. Muito pelo contrário, é até incentivado pela sociedade, pela comunidade isso. E nós perdemos essa visão muitas vezes. O evangelista, ele trabalha lá fora. Tinha. Só que atualmente você tem que ter licença para fazer. Mas é o que eu estou falando. Mas se você for numa favela, você não precisa.
Se você for em São Vicente, você não precisa não. Na porta da minha casa tem pelo menos 2 vezes na semana de igrejas diferentes. Já vi passar a Deus é Amor, já vi passar a Igreja Batista Bíblica, que é uma batista independente, e já vi passar a Peniel na esquina do meu mercado. Eles ficam meia hora da vida deles lá, eles ficam ali, ó. É uma palavra de 10 minutos, leve, evangelística, guarda as coisinhas, entregaram os panfletos durante a palavra, durante 2 louvorzinhos, guarda as coisinhas, pega as coisas deles e vão para o culto, vão para a igreja, vão para casa. Nós precisamos resgatar isso de volta. Aqui eu não posso, não tem problema, eu vou para onde pode. Isso aqui eu não posso, eu uso de outras estratégias. Eu uso de outras estratégias. Mano, Deus usa. Sabe aqui? Em cima da ponte. Olha aí. Ponte assim do canal, a gente parava na ponte do canal. Uns entregavam os panfletos e outros eu pregava lá. Entendeu? Em frente ao mercado, em frente. É isso. Precisamos resgatar isso. E vou falar uma verdade, vão me chamar de maluco. Ninguém vai ser preso. Mas o que vai acontecer é chegar um AGC e falar assim, olha, vocês têm que retirar o equipamento de vocês, não pode. Ô, seu guarda, obrigado, perdão, e vamos embora. 10 minutos eu consegui evangelizar, eu já estou no lucro. Se eu falei 5 minutos, eu estou no lucro. Ah, irmão, você está maluco? Eu não estou maluco. Na Holanda, um cadeirante foi morto por ser cristão. Na Inglaterra, um homem foi preso porque estava pregando contra o homossexualismo. E na Inglaterra é proibido. A crise da Inglaterra, a crise da igreja anglicana que está acontecendo lá, não sei se os irmãos viram que foi consagrada uma arcebispa. E isso está causando divisões no mundo, porque a igreja anglicana, por tradição, não reconhece bispado feminino. Esse é o menor dos problemas. Já há uma divisão na igreja anglicana, que agora existe o grupo do Gafcon, que se dividiu da igreja anglicana original, porque a igreja anglicana original, ela assumiu casar homossexuais. Só que diferente do Brasil, a igreja anglicana ela é ligada com a coroa. Todo evento da coroa inglesa está o arcebispo anglicano participando. Existem cultos da liturgia da Inglaterra que, por exemplo, a cerimônia de posse da arcebispa, a família real vai participar. Porque lá a coroa está ligada com a igreja anglicana. E a igreja anglicana aprova o homossexualismo. E isso agora também reflete nas leis inglesas. E o homem foi preso. Na Holanda, um muçulmano arrastou uma mulher pelos cabelos, pegou a mulher, aqui a mulher estava pregando, pegou a mulher pelo cabelo, derrubou no chão e saiu arrastando ela em praça pública, porque ela estava pregando o evangelho. E nós às vezes temos medo de levar uma chamada de atenção de uma GCM, que não vai fazer nada, ele vai pedir com educação, com gentileza, para a gente se retirar, e nós vamos nos retirar. Não quero trazer um idealismo para nós, mas eu quero trazer algo que nós precisamos começar a mover a nossa intenção de evangelismo, de estar juntos no evangelismo. Esse é o papel do evangelista também, ele leva a igreja para o evangelismo, tá? Então podem me chamar de chato. Mas o evangelista ele tem essa função de mover a igreja para isso também. Felipe era diácono e evangelista. Que eu brinco com a Sueli, que a Sueli a gente vai evangelizar, gente. A pessoa está lá na outra esquina, tá eu, a Diana, com os panfletinhos, eu falo assim, irmão, vamos evangelizar aquela irmã? Quando eu falo isso, a Sueli já está lá na pessoa assim, ó. Ei, Jesus te ama! Mensagem de Deus para a tua vida! Assim, é assim, gente, é assim. Eu corro 5 km por hora, mas a Sueli ela vai de 0 a 100 em 2 segundos. Com 5 km ali hoje eu corri 5 km, a Sueli vai de 0 a 100 em 2 segundos, gente. Eu falo que é a nossa Filipeia. Uma bênção, isso é uma bênção na nossa vida. Sabe qual é o problema disso não mais acontecer? Porque nós padronizamos hoje a igreja, não é o Cristo que abençoou, não é o vinde a mim. Jesus diz, vinde a mim, entendeu? É o Cristo ir a eles. E quando nós chamamos o vinde a mim, a igreja se tornou um ponto de troca. Entendeu? Olha, você vem na nossa igreja,
que Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai mudar a sua vida financeira, Jesus vai te dar aquilo que você está procurando, entendeu? Então, a visão de quem precisa é de coisas materiais. E nós estamos falando do evangelismo de coisas espirituais. Então, há um choque. Lembra da passagem? Jesus vai curar, acho que um cego. Eu não sei se ele é cego ou se ele é aleijado. Acho que ele é aleijado. E Jesus fala assim: seus pecados são perdoados. Aí os fariseus começam assim: que autoridade que ele perdoa pecados? Aí Jesus fala assim: tá bom, o que é mais fácil falar para ele? Seus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Então, para que vocês saibam a autoridade com a qual eu perdoo os pecados, levanta e anda. A primeira intenção de Cristo não foi para curar aquele homem, foi para ele levantar e andar, ou foi para ele ser salvo, para ele ser perdoado. O levantar e andar é um sinal do perdão, é um sinal que evidencia a autoridade de Cristo. Milagre não acontece para engordar a igreja, milagre acontece para salvar vidas. Milagre é para o incrédulo, não é para o crédulo. Eu não preciso de um milagre na minha vida para crer em Jesus. Lógico que ele vai me motivar, ele vai me gerar alegria, ele vai edificar a minha fé, mas eu não preciso. O milagre é para que o incrédulo veja, porque se o incrédulo crê, ele será salvo, e se ele não crê, isso serve no julgamento dele como juízo. Aquilo vai ser: opa, mas você viu o meu poder operando, e você não creu. Isso vai ser usado contra ele. É a lei humana. Tudo que você falar será usado contra você no seu tribunal. Lá vai ser tudo que você viu, a ação de Deus será usado contra você no seu julgamento. A gente tem que começar a ter essas noções. O nosso objetivo é do evangelismo, é da salvação. Meu computador até desligou aqui, ó. Religuei ele. Então, evangelistas. E aí, vamos encerrar com os 2 dons ministeriais. Pastores e os mestres. Pastores são homens levantados para direcionar, ensinar a congregação. A capacidade do pastor vai além do ensino, embora seja essa a sua atividade primordial. O pastorado engloba qualidades que envolvem o dom de administração e de aconselhamento. Amém? Então, o pastor, ele é o completão ali. Ele tem que administrar, ele tem que aconselhar, ele tem que pregar, ele tem que profetizar. Por isso que é normal nós vincularmos o profeta, chamar, aquele pastor é profeta, porque faz parte desse dom ministerial na vida dele. Amém? É dom, é dom. Tem pessoas que têm esse dom. Amém? Doutores e mestres. O mestre exerce o dom de ensino. O discipulado não existe sem ensino, a função vital para o corpo de Cristo. Embora todo pastor deva ser mestre, isso é importante, nem todo mestre será pastor, assim como nem todo mestre tem vocação para aconselhamento. Muitos mestres são eficazes em ensinar grupos, mas poucos são efetivos para o discipulado pessoal. Existem grandes teólogos, mas não servem para o pastorado. Não tem o tato, não tem o carinho. E existem grandes pastores com limitações de conhecimento sobre teologia, mas que são grandes pastores, que vêm com uma palavra de sabedoria certa, que vêm com um aconselhamento certeiro, que Deus usa ele profeticamente. Mas ele não é doutor em teologia, mas Deus o usa. Por isso que nós não podemos menosprezar pastores e pastores. Tem pastores que são teólogos, e tem pastores que são aconselhadores, e tem pastores que são evangelistas, tem pastores que são apacentadores, tem pastores que cuidam de jovens, tem pastores que cuidam de homens, tem pastoras que cuidam de mulheres, tem pastoras que cuidam de casais, tem pastores casais que cuidam de casais, e por aí vai. É muito amplo a seara. Por isso que Jesus fala em Lucas 10:2, grande é a seara. Então orem para que o Senhor da seara envie
trabalhadores. Tem pastor que é especialista em cuidar de grupo de louvor. E não é termos musicais, é termos de aconselhamento. Ele consegue entender os problemas que um grupo de louvor passa e aconselhar dentro daqueles problemas. A importância de orarmos para que Deus levante esses pastores. Precisamos de pastores. E os doutores têm o dom de ensino. Alguns aconselham, alguns discipulam, mas outros doutores eles ensinam muito bem. São grandes professores, são grandes ensinadores, mas na hora de pastorear, às vezes ele não tem esse tato, e nós temos que respeitar esses limites nessas vidas, aprender a respeitar essas diferenças, porque cada um aqui trabalha para edificação. Vamos desenhar? Eu vou começar o desenho hoje e depois, semana que vem, a gente termina. Parece que o senhor, pastor? Olha como eu desenho bem, gente. Eu desenho igual uma criança de 3 anos. Deixa eu fazer o chão, porque falam que quem não faz o chão tem uns negócios esquisitos na psicologia, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer uma árvore para ficar bonito, né? Para dar um pouco de vida nesse desenho. Então nós temos aqui numa perna, nós temos o profeta. Na outra, o evangelista. Por quê? Porque são eles que movem a igreja para fora e vão fazendo ela se mover. Mensagem profética que impulsiona a igreja, que exorta a igreja, que motiva a igreja. O evangelista que conscientiza a igreja de ir, de calçar os evangelhos da pregação da paz. De calçar os calçados da pregação do evangelho da paz. Aqui nós temos os pastores, num braço e no outro, os mestres. Por quê? Porque cuidam do ensino da doutrina, do aconselhamento, do preparo da igreja, do corpo, dão o suporte de pegar no colo e apontam a direção para onde ir e para onde olhar. E no meio, o apóstolo, porque o apóstolo sustenta todas essas funções e todas elas conectam com o apóstolo. Amém? Já fez no dedo da mão? No dedo da mão não fiz ainda não. Não? Não. Isso aqui, ó. Né? Ele é o apóstolo. O apóstolo. Ah, vem cá, pastor, vai aparecer no vídeo aqui. Vai. Ele é o apóstolo. Apóstolo. Por quê? Porque só o apóstolo consegue tocar em todos. Aí, ó. O apóstolo ele tem todos os dons. Todos os dons. Então ele toca em todos. Toque em todos. O indicador. Indicador. Quem é o indicador? É o profeta. Profeta. Ele aponta. Que aponta. O pecado, entendeu? Amém. Tá? Ele que aponta. Esse grandão aqui é o Dedo do meio. anular, né? Não, esse é o do meio. Esse é do meio, dedo do meio. É. Ele é o evangelista. O evangelista. Porque ele é o maior, ele vai mais longe. É o que vai, olha só. Ele vai mais longe. Amém. Fora. Esse aqui, É o anelar. ele é o pastor, porque é o dedo da aliança. É ele que faz aliança com Cristo para cuidar daquilo que é de Cristo. E o mindinho, que é o mestre, ele não aparece, mas ensina todo mundo. E tem um adendo aqui. Lembrei. É a base de todos. E é a base de todos. É o mindinho. E aqui, ó. E aqui, ó, a cabeça é Jesus. Esse desenho continua.
Na semana que vem. Esse desenho, quem quiser tirar foto, aproveita. Eu vou introduzir um pouquinho os dons espirituais, porque a semana que vem é a nossa última aula. Semana que vem é a nossa última aula de teoria, de estudo. E na terça-feira, dia 28, estará conosco o pastor André e a esposa dele. O pastor André, ele é israelita. A filha dele serve no exército de Israel, sargento do exército de Israel, a filha dele. Isso, ele esteve aqui com a gente já. E o pastor André vai ministrar aqui no dia 28, nós vamos ministrar aqui um culto de busca pelo Espírito Santo. Você quer ser avivado, nós vamos buscar isso na igreja. O Espírito Santo manifestando os dons, trazendo vidas para serem curadas, salvas, o reino de Deus manifestando e viver isso. Então vou introduzir um pouquinho para adiantar, que a semana que vem é a última aula, amém, irmãos? Dons do Espírito Santo, agora é a última lista de dons que estudaremos. E essa está lá em 1 Coríntios, amém? A principal descrição dos dons do Espírito Santo no Novo Testamento está em 1 Coríntios 12, 8 ao 10. No verso 4 desse mesmo capítulo, da primeira epístola aos Coríntios, Paulo usa o termo em grego carismata para a palavra dom. Por isso que também somos chamados de carismáticos. Amém? Então, 1 aos Coríntios. Eu vou usar essa tradução aqui, que ela é mais clássica. Eu acho que essa aqui é a Almeida Revista Atualizada. Vamos ler aqui. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Estou no verso 1. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Primeira característica, quem manifesta dom espiritual não se levanta em palavras contra Cristo. Ele tem que glorificar a Deus. Falou em línguas, tem que ter glorificação a Deus. Operou cura, glorificação a Deus. Operou interpretação de línguas, glorificação a Deus. Amém? Manifestou demônio, deixa ele lá na sombra ali, alguém lá orando, e o culto tem que seguir. Demônio não pode ganhar culto, não pode dar palco para demônio não. Jesus tem que ser superior. Glorificação de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então, todos falarão em línguas? Não. Todos falam em língua, pastor? Todos falam em línguas. Todos falam em línguas. Todos falam em línguas. Por favor. Todos falam em língua, porque a língua
ela é uma evidência do Espírito Santo. batismo do Espírito Santo. Ela é uma evidência do batismo. O batismo do Espírito Santo não é o Espírito Santo. É o batismo com ele. É o batismo com o Espírito Santo. Então, É uma evidência. é uma evidência na nossa vida que somos batizados com o Espírito Santo. Mas aí toda pessoa que é batizada, ela tem que falar de qualquer jeito. Jesus disse, aquele que crê em mim, lá em Marcos, não foi eu que falei, foi Jesus que falou. Quem crê em mim falarão novas línguas. É um presente dessa graça. No momento que eu creio, vem o Espírito Santo vai morar em mim e me dá a capacidade de falar em outras línguas. Então eu creio, eu falo. A busca, ela é dependente do crer. Se eu creio, eu busco. Então, se eu não creio, eu não busco. Não necessariamente entendeu o que está falando, né? Aí É outro dom. Aí a gente vai chegar Eu lá. gosto muito desse exemplo do Samuel. Samuel, ele tem o dom de línguas. Mas ele profetiza só o dom de línguas. Para ele não fala na língua natural, do português. Mas tem que ter a interpretação. E aí, eu agradeço a Deus por colocar essa ideia colocando aqui, porque tem mensagens dele que é para a igreja, e tem mensagens dele que é só para mim. Ninguém entende, só eu. Então eu aproveito. Entendeu? Quando eu tomei subsequente, consequentemente, aí Deus usa ele só para falar para mim. E eu consegui entender. E ninguém entende. Não é verdade. Eu vou compartilhar uma experiência também. Às vezes eu falo em línguas e Deus me dá a interpretação para mim mesmo. É isso. Para mim. É a diversidade dos dons. Então, eu lá atrás, na minha fé lá atrás, eu falava assim: Senhor, usa o pastor Carlos para falar comigo. Aí uma vez o pastor foi e falou palavra profética, e Deus falou assim: e para você saber que sou eu que estou falando contigo, estou usando o seu pastor, porque é assim que você me pede. Hoje não tem mais isso. Pode profetizar em todo mundo, mas tem horas que Deus, eu começo a falar em mistério e eu tenho a revelação daquilo que eu falo. Uma vez a Célia estava aqui, faz muito tempo. Eu estava muito triste, com a alma muito abatida. E estávamos sentados no culto. E a Célia começou a falar em mistério em cima do altar. E ela começou a profetizar para a igreja: eis que eu digo, tararão. E uma hora ela falou assim: Stefano, põe-te de pé. Aí eu levantei. Eu era do grupo de jovens ainda. É assim, assim, assim. Naquela época foi uma palavra de ânimo para a minha vida. Acabou o culto. Os jovens, a gente ia lá confraternizar, como os jovens fazem hoje, não é na época que eu era dos jovens, né? E ali, eu não lembro se foi com a Sara, eu não lembro quem é que estava junto, pastor. Luizinho era criança, a Sara era criança ainda, mas estava ali a gente lá e o pessoal falou assim: nossa, alguém perguntou, por que tu ficou em pé aquela hora? Assim mesmo. Poxa, porque a Célia falou meu nome. Ela, oi? Aí um outro jovem, oi? Não, ela não falou teu nome. Não, ela falou o meu nome. Mandou me colocar de pé. Só eu ouvi. Só eu ouvi. Para a igreja era uma profecia para a igreja. Para mim, eu sabia que era para mim. A experiência pessoal. E aí, onde a gente não pode cair no ceticismo. O que me salvou, lógico, Jesus é quem salva, mas o que me salvou de eu não cair no mormonismo foi a experiência pessoal com o Espírito Santo, foi o batismo com o Espírito Santo. Por isso que é importante. Porque eu já estava indo para o mormonismo, quando eu conversei com o pastor, ele me deu Gálatas 1:6, mas eu já estava indo para lá. E uma das coisas que me fez procurar o pastor, que me segurou na igreja, é que eu falava assim: não é possível que toda essa experiência com o Espírito Santo que eu tive tenha sido uma mentira. E eu não fui para o mormonismo.
E ali foi a virada de chave, e aí Deus envia o Carlos Alexandre para a igreja naquela época, para estudar junto comigo na mesma escola. Eu estava 1 contra 2, que eram 2 mormons, agora era 2 crentes contra 2 mormons, e o Carlos Alexandre, naquela época, com um conhecimento muito bom do Espírito Santo, me auxiliou na teologia, conhecia mais do que eu, e a gente ia para a biblioteca no recreio, abria a Bíblia, abria livro de Mormon, abria um monte de comentário bíblico ali, a gente saía debatendo, e Deus me manteve ali firme na fé. Mas foi a experiência pessoal que me segurou no começo. Já te falei isso aí já? Para mim? São experiências pessoais. Experiências pessoais. Então, valorizem o batismo com o Espírito Santo. Busquem o batismo com o Espírito Santo. Vou encerrar aqui nesse slide. Semana que vem, talvez, pode ser que eu estenda um pouquinho. Se a gente puder chegar antes, eu vou tentar chegar mais cedo, puder chegar para a gente começar às 7h30 em ponto, porque ainda eu quero fazer, para mostrar para vocês o casamento dos aspectos do fruto com os dons do Espírito Santo. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, para a semana que vem, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem atua em tudo, em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. 1 Coríntios 12, 6, 7, que nós lemos agora na nova versão transformadora. Coloquei lá, palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento, fé, dons de curar, realizar milagres, profecia como dom e não como ministério agora, discernimento de espíritos, variedade das línguas, interpretação de línguas. Eu falei que a gente ia falar grego hoje, mas a gente vai falar grego semana que vem. Que eu falei, pastor, que se não falar em línguas pelo batismo, nós vamos falar pelos originais. Mas nós vamos falar grego semana que vem. E aí a gente abrirá na semana que vem com o... Todos eles é dom de maravilha? Não. Dom de maravilha é o de milagres. Algumas traduções vão aparecer como milagres. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento, eu não vou lembrar agora. Eu vou pegar lá depois dos meus estudos, mas vamos começar aqui. Milagres, curar e fé são dons de poder. Falar em línguas e interpretação das línguas, não, falar em línguas, palavra de sabedoria e palavra de ciência são dons de comunicação. Dons de curar. Todos ali, todos são dom. Dom. E curar são dons. São dons, exatamente. O único dom que está no plural é curar. Os outros estão tudo no singular. Se olhar na Bíblia. Porque curar é curar doenças. Então é um dom específico para curar todas as doenças. Tem um dom que manifesta para curar uma doença. E tem um dom que manifesta para curar várias doenças. Uma pessoa pode ter o dom de curar uma doença. E tem uma pessoa que pode ter os dons de curar várias doenças. Nós temos na área Que entra no dom de milagres. Isso aí. Posso dar um testemunho? Pode sim, minha irmã. Testemunhe. Você está no assunto. Então, a minha filha Priscila, então ela conheceu uma moça pela internet. E aí passou um tempo, ela ficou muito amiga dela, mas não tinha experiência. Aí chegou um dia, ela falou assim, mãe, eu vou para aí e vou levá-la para jantar. Aí eu falei, não quis desmerecê-la, aceitei, mas fiquei muito preocupada. Falei, puxa, ela conhece a pessoa na internet, já para jantar? Bom, aí eu fiz a jantar. Aí depois do jantar, ela foi orar. E